Você pode até não ter experiência, pode até achar que não está pronto para começar a ministrar seus treinamentos. Mas eu vou te dizer que muitas vezes o que te falta é uma oportunidade. Neste vídeo, eu vou te contar a minha trajetória. Como eu comecei do zero, sem experiência, sem técnica, sem saber montar uma aula, mas com algo muito precioso: pessoas certas ao meu lado. Lá no começo, faltava experiência. Eu não conhecia nada de normas regulamentadoras, eu realmente não conhecia essa área. Faltava bagagem, eu vi uma oportunidade, mas de fato eu achava que não ia dar conta, inclusive pensei em desistir. Foi aí que algumas pessoas fizeram a diferença na minha história. Quando a gente fala sobre ministrar treinamentos, quando a gente fala de normas, é algo pesado, é algo técnico e muitas vezes a gente tem até potencial, mas fica com medo. E o medo é normal. O medo, ele inclusive contribui para que a gente se prepare melhor. Hoje eu formo instrutor das NRs e uma das frases que eu uso muito com eles como um lema de vida é: tá com medo, vai com medo, mas se prepara. Porque algo que me aconteceu nesse período em que eu conheci o mundo dos treinamentos das NRs, mas pensei até em desistir justamente porque era muita coisa, eu tive a oportunidade. Reginaldo Amorim, dono da MA Consultoria, onde eu construí a minha história como instrutora das NRs, foi uma pessoa que acreditou em mim. E ele me deu a oportunidade. E sabe qual foi a diferença entre desistir e seguir? Coragem. Quando ele me deu a oportunidade, eu estava numa fase da vida que realmente estava tudo muito complicado. Eu estava muito insatisfeita com o que vinha acontecendo na minha vida profissional e eu precisava mudar. E quando ele me apresenta os treinamentos das normas regulamentadoras, eu falei, é muito para mim. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu quero mudar. Eu tive medo, mas ao mesmo tempo eu venci o medo com a coragem. Reginaldo me deu a oportunidade e eu nunca vou esquecer. Ele me chamou para fazer um treinamento de direção defensiva. Hack 2 para atender a Vale. Direção defensiva é minha praia, eu domino muito bem, eu dava aula em autoescola, eu tenho longos anos na área do trânsito, então direção defensiva, primeiros socorros, para mim era muito fácil. O primeiro treinamento que ele precisou foi direção defensiva, fiz muito bem. O segundo foi um treinamento de primeiros socorros, ele ficou sem um instrutor, me pediu, fui lá e desembolei. E aí no terceiro dia ele fala comigo assim: vou precisar de você de novo. E eu pensei, mas para quê? O que eu domino eu já fiz, que era direção defensiva e primeiros socorros. E sabe o que me incentivou demais? É o valor. Eu ganhei numa diária quase o que eu estava ganhando no mês para fazer uns bicozinhos, porque minha filha tinha acabado de nascer e eu estava numa fase precisando evoluir. E aí eu fiz um dia de treinamento, eu falei, caramba, isso dá certo. Fiz 2 dias, eu já ganhei o dobro disso. E aí veio o terceiro dia, ele falou comigo assim, eu preciso e tal. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Ele falou, um instrutor deixou ele na mão, ele precisava preencher esse dia, era dentro de uma NR10. Ele falou assim, fala de EPI. E eu falei com ele, o que é EPI? Juro, gente, eu não sabia nada de segurança do trabalho. E ele falou, vou te mandar um material. E aí entra o diferencial, eu bato muito na tecla de você que quer viver de treinamentos. Dedicação, esforço, nada cai do céu. Eu virei à noite estudando EPI. Nunca estudei tanto na minha vida o que é vaqueta igual aquela noite. Me preparei, fui e preenchi um dia de treinamento falando de EPI. Gente, você que ministra treinamento, você sabe, EPI é treinamento de 2 horas, operacional, ensina, traz alguns pontos normativos e ensina o trabalhador a usar o EPI. Eu precisava, porque ele ficou na mão, o instrutor deixou ele na mão e precisava preencher esse dia. E eu falei, cara, eu dou conta. Ou seja, ele acreditou em mim e eu tive a coragem de encarar. E daí pra frente ele viu que podia jogar que eu matava no peito. E se você quer viver de treinamento, você não pode ter medo. Eu não tive medo. Eu tive no início. Depois que eu comecei, eu falei, vou encarar tudo que vier, porque é disso que eu preciso. E logo na sequência eu conheci o Júlio César Torres, gravamos até um episódio de podcast aqui recentemente, se você não viu, tá aí no canal para você assistir, muito legal, ele conta um pouquinho da nossa história. O Júlio já era técnico de segurança, já era instrutor e veio com uma bagagem normativa muito boa. E ele começou a me incentivar
ao mesmo tempo que ele me dava algumas orientações e dali eu comecei a me especializar. Você que quer viver de treinamentos, mas não tem experiência, vai ficar sem experiência, porque a experiência vem da prática, eu bato nessa tecla. Quem é da segurança do trabalho, quem trabalha nessa área, muitas vezes não vem de uma experiência de campo, de ter trabalhado, mas a gente adquire experiência vivendo. E é isso que eu fiz. Eu ministrei treinamento em cima de treinamento, eu encarei tudo que vinha e com isso eu fui me desenvolvendo. Eu fui evoluindo as minhas técnicas, eu fui melhorando. Eu já tinha uma didática boa, sou professora, minha primeira formação é magistério, então nasci para dar aula. Mas tecnicamente na parte normativa eu fui me desenvolvendo. E com o tempo, fui ganhando experiência, fui evoluindo o meu conteúdo, fui melhorando as aulas, comecei a desenvolver os meus treinamentos. Ou seja, quando a gente começa e a coisa vai dando certo, a gente vai se incentivando. E eu quero dizer para você que fácil não é, todo dia é um desafio. Mas quando você decide que quer mudar, que você quer uma vida nova, o desafio se torna muito gostoso. E você encara ele com muita energia, porque você sabe que aquele desafio vencido é mais um passo dado rumo à vida que você quer. Ou seja, eu tive a oportunidade. E aí você vai falar assim, mas eu não tenho. A oportunidade, quando você quer, ela vai chegar até você. Não tenha dúvidas. E se você achou que está difícil, crie a oportunidade. Ofereça o seu serviço. E aí tem todo um caminho a trilhar, que é o que eu ensino na minha mentoria hoje. Hoje eu estou desenvolvendo uma etapa nova, dando para os meus mentorados toda a orientação voltada para o empreendedorismo. Não adianta só saber a ANR, você tem que saber como empreender, como que você vai se formalizar, como você vai emitir nota, enfim, todo esse processo. E foi isso que eu fiz. Eu encarei a oportunidade na raça, porque quando eu comecei eu não sabia o que era EPI, gente, pensa nisso. E fui vivendo as experiências. E isso me abriu muitas portas. E no passado, bem antes de entrar nesse mundo das NRs, eu tinha projetado na minha mente que eu queria palestrar, eu queria viajar ao Brasil, eu queria fazer palestra, eu achava muito legal viajar de avião, eu nunca tinha viajado de avião. E aconteceu que, assim que eu iniciei os treinamentos, eu pintou um treinamento da NR33. E, cara, eu nunca tinha ouvido falar em espaço confinado. Mas eu estudei, me preparei e tudo mais e fiz um treinamento da NR33. E não foi simples, eu lembro que tinha uns meninos que faziam manutenção em tanques de inflamáveis para a Petrobras, era pesado, mas eu fui lá e fiz um excelente treinamento. E aí pintou uma oportunidade, eu estou em Belo Horizonte, para ir para Goiás fazer um treinamento espaço confinado. E eu já sabia o espaço confinado, mas não deu para eu ir fazer esse treinamento, eu fiquei tão chateada, que eu falei, cara, minha oportunidade de viajar de avião para fazer um treinamento fora do meu estado que eu tinha planejado e projetado para minha vida. Fiquei chateada, mas não desisti. E não passou muito tempo, pintou um treinamento de direção defensiva, que era o que eu mais dominava na época, em Brasília. Foi minha primeira viagem de avião para fazer um treinamento para uma equipe lá na Universidade de Brasília. Gente, foi assim a minha realização pessoal. E naquele momento eu entendi que eu estava no caminho certo. E hoje, depois desses longos anos, claro, eu já viajei o Brasil inteiro ministrando treinamentos, já fiz várias palestras, realizei aquele sonho e hoje eu estou trilhando novos caminhos. Se você está aí me assistindo e pensa em viver de treinamentos, o conselho que eu te dou é: toma a decisão. Tomou a decisão? É o primeiro passo, porque quando você traz para sua mente, decide o que você quer, você passa a ter um olhar diferente para oportunidades que às vezes já até bateram na sua porta e você não tinha visto. Se apoie, tenha como referência pessoas que vão te levar para frente, instrutores que já estão no patamar, que já fazem o que você quer fazer, pessoas que conhecem conteúdos, busque estar próximo das pessoas que vão te levar para frente. Isso fez diferença na minha vida, porque lá atrás eu não tinha experiência, não tinha conhecimento técnico, mas eu tive a coragem de tomar a decisão e eu busquei pessoas certas. Eu estudei muito, estudo até hoje, fiz vários cursos, eu me especializei.
E por isso hoje eu formo instrutor. Eu trilhei o meu caminho, eu me fortaleci, eu aprendi e hoje eu posso ensinar. Hoje, a experiência que os meus alunos estão vivendo nas minhas mentorias é a experiência que eu vivi ao longo desses últimos 15 anos. E, bom, aqui eu compartilhei um pouquinho do que eu vivi até aqui. E se você tem dúvida, não tem experiência, mas quero começar, meu conselho para você, toma a decisão e vai. Vai porque dá certo. Eu estou aqui hoje falando para você, hoje eu estou nas redes sociais, hoje eu tenho a minha formação de instrutor, porque lá atrás eu não desisti nos primeiros obstáculos, eu venci. Quando o Reginaldo falou para mim, faz um treinamento de EPI, eu falei, cara, o que é EPI? Era a hora de eu ter falado, não, eu não conheço, eu não sei, eu não vou fazer. Mas era a minha oportunidade. Então eu quero dizer para você que não deixe a oportunidade passar. E você que me acompanha neste canal, vamos falar muito sobre viver de treinamentos. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar muito das minhas experiências, especialmente as vividas nos treinamentos, que não são poucas, mas vão de fato incentivar você a entender que vale a pena viver de treinamentos. Compartilhe esse vídeo lá no seu grupo de instrutores para que mais profissionais se inspirem. Deixa para mim aqui nos comentários se você já vive de treinamentos, se você já faz alguns treinamentos ou se você quer iniciar nessa área. Deixa suas dúvidas, porque vai ser um prazer imenso te responder. E aproveita, clica no link da descrição para acessar o nosso grupo exclusivo do Telegram, um grupo de networking para instrutores, formado com muito carinho. E lá também você vai receber todas as informações sobre a Squad, nossa plataforma de curso EAD que está chegando agora em 2025 para fazer a diferença na sua vida como empreendedor na área de treinamentos. Te espero por lá. Até o próximo vídeo.